Oficialmente, amores, sejam todos muito bem-vindos a mais uma live comigo, mais uma live com Esté Moia, aqui no TikTok e também no YouTube, porque essa live vai para o YouTube. Eu tô muito feliz com isso, com esta expansão nossa, né? Não é uma expansão minha, é uma expansão nossa. Então, além de estarmos aqui no TikTok, também estamos agora lá no YouTube. Então, toda live, toda transmissão ao vivo também é direcionada para lá, para que você possa reassistir, para que você possa compartilhar com outras pessoas e para você deixar o seu joinha, porque lá tem isso também. Aqui é o tique-tique, os coraçõezinhos que você pode ficar dando, que você ajuda demais no engajamento da live. E também, né, não se esqueçam dos presentes aqui dentro do TikTok, que é algo que contribui muito para o trabalho do criador de conteúdo. Então, gente, esse feedback de vocês é muito importante, tá? É o que faz a diferença para o criador de conteúdo. Então, eu falo assim de todo o meu coração, com muita humildade mesmo, sabe? O quanto esse apoio de vocês é necessário para nós, criadores de conteúdo. Então, se você tá aqui, se você tá me assistindo, se você gosta de me acompanhar, se faz sentido o que eu falo ao seu coração, eu peço sempre esse feedback, né? Não só comentários, me escrevam comentários lá no YouTube, mas comentem aqui também, compartilhem, deem 2 toquezinhos na tela, vão aqui interagindo comigo, porque eu gosto muito disso, eu gosto dessa troca com vocês, eu gosto de me sentir mesmo compartilhando, tá? Não só entregando, mas também recebendo isso de vocês, tá bom, amores? Então aqui é uma live devocional, hoje é sábado, dia 24 de fevereiro, sábado 24 de fevereiro, faltando 3 minutos para 8 horas da noite. E eu resolvi fazer essa live aqui com vocês, porque eu amo ter esse tempo de partilha. Então aqui é uma live devocional, por quê? Porque eu sempre tenho um bate-papo com vocês, uma reflexão, eu trago uma reflexão aqui para vocês com base em alguma passagem bíblica. Então eu leio algum versículo e com base nessa leitura eu trago um tema para a gente refletir, para a gente ficar meditando ao longo da nossa noite, do nosso dia, a fim de inspirar vocês, a fim de trazer de uma certa forma luz à mente, ao coração. Eu sinto que tudo aquilo que a gente faz junto ganha mais força, né? Quando a gente às vezes tem um problema e a gente coloca para fora com as pessoas certas, parece que a gente até se sente mais aliviado, não é assim? Eu, pelo menos, me sinto dessa forma. Quando eu tô passando por alguma coisa, quando eu tô com a mente muito confusa, muito cheia, muito ansiosa, eu preciso dessa troca com alguém da minha confiança, eu preciso desse desabafo, porque eu sinto que isso traz até mais clareza para mim mesma. Parece que quando eu falo, só de eu falar, só o ato de colocar para fora, já me esvazia um pouco desse problema e já torna ele um pouco mais leve, né? Um pouco menor. Então, eu penso que essas trocas são preciosas, elas agregam não só a mim, mas eu creio que a vocês também. E não só a vocês, tá? Mas podem acreditar que, primeiro, eu tô falando pra mim, porque essas lives me ajudam muito para que eu realmente, assim, consolide esses pensamentos dentro de mim mesma. Então, saibam que é uma alegria poder compartilhar com vocês e é uma terapia para mim mesma poder trazer essas reflexões e esses insights que o Senhor traz ao meu coração, traz à minha mente, traz à minha alma, e colocar nessas reflexões, expor essas reflexões a vocês, realmente faz com que elas tenham um peso maior dentro de mim, tá bom? Me incentivam, me estimulam para que eu consolide isso, essas lições, esses insights, e pratique, né? Treine, porque tudo é treino nessa vida, gente, tudo é prática, tá? Não adianta só teoria se a gente não coloca ela pra rodar. Então, não se culpem também, não se cobrem, porque é um passo de cada vez e é isso, junto fica tudo mais fácil. Então, essa aqui é uma live devocional, né? Por essa razão, pelo fato de eu usar a Bíblia como meu amparo aqui, como minha base. E aí eu sempre, né, com base nessa leitura bíblica, eu sempre pego uma palavrinha para ser o tema da live. Então, a nossa reflexão vai ficar em cima de qual tema? Julgamentos. Este é o nosso tema da noite, julgamentos. E aí, para amparar, né, para o respaldo dessa nossa reflexão, eu vou ler para vocês Mateus 7,
Ó, Mateus 7, versículo 1 ao versículo 5. Ok, amores? Mateus 7, do 1 ao 5. Posso começar a ler? Eu vou ler na versão NVI, tá bom? Então vamos lá, ó, da Bíblia Online, aplicativo, tá bom? Mateus 7, versículo 1 ao 5, que diz assim: O julgamento do próximo. Não julguem e não serão julgados, pois da mesma forma que julgarem, vocês serão julgados. A medida com que medirem será usada como medida para vocês. Vocês já viram aquela coisa? Só fazendo um parênteses já nesse primeiro versículo. Sabe aquela pessoa que é muito crítica? Que tudo tá criticando? Pode ter certeza que, em primeiro lugar, ela critica muito a ela mesma, a si mesma. Pode ter certeza que a proporção, ela é sempre equivalente, gente. Quanto mais a pessoa julga o outro, quanto mais a pessoa critica o outro, quanto mais a pessoa é dura com o outro, mais ela é assim consigo. E isso já traz uma outra percepção a nós em relação a estas pessoas, tá? Porque quando nós estamos... Tem 2 pontos que eu quero trazer para vocês, vamos ver se vai dar tempo, porque essa é para ser uma live bem rápida, eu vou sair com a minha família agora. Mas vamos ver se eu vou conseguir trazer para vocês esses 2 pontos, que tem a minha lida com o outro, com pessoas assim, então o meu julgamento em relação às pessoas e a minha relação comigo mesma, tá? Os meus julgamentos comigo mesma. Porque quando você está quando você convive com pessoas que são muito duras, que são muito críticas, que são ríspidas, que são pessoas pessimistas às vezes, pessoas que só reclamam, que só maldizem as coisas, que só criticam mesmo. Isso é pesado para quem está perto. Isso não é fácil para quem está perto. Né? Isso é terrível. Eu, pelo menos, né, eu gosto muito de estudar os temperamentos, né? E eu sou do temperamento sanguínea. Então, assim, gente, eu sou o sol em pessoa, no sentido de otimismo. Para mim, tudo sempre vai se resolver, tudo tá bom, dificilmente algo vai me deixar, assim, numa postura de falar, de ficar reclamando, murmurando. Eu não tenho paciência para isso, inclusive. Não gosto, tem uma coisa que eu não gosto, gente, é de pessoas mal-humoradas. Isso, assim, pra mim, não dá. É um dos pontos principais que eu falo, não, pra mim isso, assim, é inconcebível. Eu não consigo conviver muito tempo com alguém pessimista que só reclama, que só fala coisas negativas, que só fica murmurando. Nossa, isso pra mim, assim, é muito pesado. Mas eu acho que, num geral, pra qualquer pessoa, você estar junto de pessoas que criticam demais, que reclamam demais, que murmuram demais, que estão sempre pensando no lado negativo, eu acho que fica pesado para qualquer outra pessoa que não esteja passando, né, por uma situação assim, da qual faz com que ela tenha este comportamento. Então, às vezes, a gente tem essa pessoa como alguém da nossa família, né? Alguém que você não consegue simplesmente falar, não quero mais conviver com essa pessoa. Às vezes, você tem que ficar convivendo. Então, como lidar com isso? Primeiro, você precisa desenvolver a compaixão, a misericórdia. Afinal de contas, Deus é um Deus, né? Um Senhor, é um Pai que é a fonte da vida e é a fonte também da misericórdia, da compaixão, do amor. O verdadeiro amor contém em si todos esses outros sentimentos ou todas essas outras virtudes, né? Como a compaixão, a paciência, a misericórdia, que mais, gente? Tudo isso é fruto do amor. Então, quando você pede para Jesus te ensinar a amar, você começa a olhar para essas pessoas com outros olhos, porque você entende que ela só está expressando, ela só está verbalizando, ela só está sendo a pura demonstração dos próprios sentimentos dela. Então você olha para ela não mais como assim, nossa, que pessoa chata, que pessoa insuportável, nossa, que pessoa crítica, que pessoa dura. Você olha para ela e fala assim, nossa, Senhor, como eu posso amar esta pessoa? Porque ela está gritando, pedindo socorro
através das palavras, através das expressões dela. Ela está necessitada de amor, ela está carente de amor. Ela precisa se lembrar de que ela é amada, de que a vida é bela. A vida não é bela porque as coisas dão certo. A vida é bela porque é um presente de Deus. É uma dádiva, é uma graça de Deus nós acordarmos respirando com saúde, nós estarmos aqui tendo a possibilidade de um novo dia, né, de estarmos vivendo. Viver é uma bênção de Deus, é uma graça de Deus. Então, por isso ela é bela. Ela não é bela porque ela é perfeita, ela não é bela porque as coisas estão como a gente quer, muito pelo contrário, né? Porque normalmente as coisas elas nunca vão ser exatamente como a gente idealizou, como a gente quer. E quando isso é assim, a gente até tem que tomar um certo cuidado, a gente tem que dar um passo para trás e falar, opa, peraí, porque pode ser que você esteja vivendo uma vida totalmente num controle seu. Por isso que aparentemente está tudo maravilhoso como você quer. Porque você tá ali querendo pilotar a sua vida, fazendo tudo, fazendo força para que tudo saia do seu jeito. E Jesus nos ensina a soltar o controle, né, a autossuficiência e deixar nas mãos dele o controle da nossa vida, para que ele nos conduza para onde a gente deve ir, o que a gente deve fazer, o que a gente deve falar, como a gente deve se portar. Então, quanto mais dependência do Senhor, mais paz no nosso coração. Mais sensação de kit com a vida, mais sensação de eu estou fazendo o que deve ser feito, então eu estou em paz, eu estou alegre, eu estou grata, não porque eu estou fazendo o que eu queria fazer, mas porque eu sei que eu estou fazendo a coisa certa, que o Senhor me pede para fazer, e quanto mais o meu coração e a minha mente estão alinhados ao Senhor, a Deus, mais eu vou conseguir sentir essa alegria em cumprir com os mandamentos dele. Isso, inclusive, gente, é uma coisa muito importante, tá? E é algo que eu sempre trago nas minhas orações. Senhor, alinha a minha vontade, os desejos do meu coração e a minha mente, os meus pensamentos, o meu jeito de pensar ao Senhor. Alinha a minha mente, a minha alma, o meu coração a Ti, Senhor, para que eu queira, para que eu deseje viver a Tua vontade, para que eu não queira viver a minha própria verdade, que sendo diferente da sua, mas que a minha verdade seja a tua, porque Jesus fez isso, né, amores? Jesus, ele tinha esse alinhamento total com Deus, com o Pai. Então a vontade do Pai era também a vontade de Jesus. Então ele não experimentava resistência, ele não experimentava esse sofrimento que às vezes a gente experimenta quando Jesus nos manda ir para a direita e a gente quer ir para a esquerda. Daí a gente fica assim, ai, mas eu queria tanto ir para a esquerda e Jesus está me pedindo para ir para a direita. Só que se a gente olhasse bem, é óbvio que a direita vai ser muito melhor. Talvez não agora, mas a vontade de Deus ela é sempre boa, perfeita e agradável. Quando a gente não reconhece isso é porque talvez nós não estejamos tão alinhados à vontade do Senhor, nós não estamos tão conectados ao Senhor. Então a gente precisa dar um passo para trás e fazer essa oração. Senhor, alinha a minha mente, os meus pensamentos, o meu jeito de pensar, o meu coração, ou seja, os meus sentimentos, as minhas emoções, à Tua vontade, Deus, porque eu quero fazer a Tua vontade. Eu quero que os meus desejos, eu quero que os meus sonhos sejam os Teus. Eu quero fazer a Tua vontade com alegria. Isso pode ser uma oração nossa, para que a gente experimente menos resistência e mais alegria, mais gratidão. Ok, amores? Então, se lembrem sempre disso. Quando a gente está diante de uma pessoa difícil, tenha compaixão, busque a Deus, busque a Jesus, peça para que Jesus revele a você o verdadeiro amor, te traga clareza sobre essa pessoa, sobre essa situação. Porque daí você vai começar a olhar para essa pessoa com olhos de empatia. Não é com olhos de dó, tá? Não é dó. É diferente. Esse sentimento de dó não é isso. Mas é você olhar para ela e você falar, nossa, é um pedido de amor. Assim como em muitos momentos eu preciso me lembrar que eu sou amada, porque eu também me esqueço disso. Eu me esqueço dessa verdade. Então, da mesma forma que às vezes a gente precisa se lembrar, tem outras pessoas também precisando. Então, seja você essa luz. Seja você esse poço de amor, seja você essa lembrança viva de que Jesus é esse que acolhe, é esse que abraça, é esse que ama,
é esse que olha com olhos de compaixão. Seja você esse exemplo, essa expressão viva de Jesus, dos ensinamentos de Jesus. Minha mãe tá me chamando. Tô indo! Bora, deixa eu continuar a leitura. Então, não julguem e não serão julgados, pois, da mesma forma que julgarem, vocês serão julgados, e a medida com que medirem será usada como medida para vocês. A medida com que medirem será usada como medida para vocês. Por que você repara no cisco que está no olho do seu irmão, mas não se dá conta da viga que está no seu próprio olho? Como você pode dizer ao seu irmão, deixe-me tirar o cisco do seu olho, quando há uma viga no seu? Hipócrita, tire primeiro a viga do seu olho, e então você verá claramente para tirar o cisco do olho do seu irmão. Eu acho isso fantástico! Gente, eu sou apaixonada por esse versículo, porque eu penso que todos nós cristãos temos que ser os primeiros a pedir, orar, clamar ao Senhor que cesse este terrível hábito que nós temos pela nossa natureza caída, que é julgar o tempo inteiro as coisas, julgar o outro, se achar superior ou se achar inferior, porque se achar inferior não é humildade não, é arrogância, né? Nossa, você é a última, acho que você é a última bolacha do pacote, que todo mundo vai olhar pra você porque você é tão coitadinho, que nossa, você, né, é assim, ninguém quer você, né? Você é tão diferente que ninguém te quer. Isso é um orgulho, gente, tá? Porque se você entende quem você é em Deus, você não tem por que ter esse vitimismo, essa inferioridade. Isso é, inclusive, um orgulho e uma não aceitação do que o Senhor tem pra você, do que o Senhor diz sobre você. Então, você não acredita no que o Senhor diz sobre você? Porque se Ele é o Rei, nós somos filhos amados do Rei, nós somos príncipes e princesas do Senhor, né? Nós somos filhos amados, nós somos importantes nele, para Ele. Nós somos aceitos por Ele. Então, essa insistência de, eu sou excluída, eu sou vítima, eu sou inferior, eu não sou tão bom o suficiente, isso é uma arrogância. Isso é querer, isso é rejeitar aquilo que o Senhor nos ensina. Então, gente, eu amo essa passagem porque eu vejo que assim, a gente não pode julgar o outro, como também, né, muitos cristãos, a gente fala isso também, né, do tipo, eu tenho essa consciência de que eu sou uma filha amada do Senhor. Então você acaba se achando o quê? O melhor. Porque eu vou para o reino, eu tenho eternidade no céu, eu tenho eternidade com o Rei, que coisa maravilhosa. E você, de forma sutil, começa a se achar daqui a pouco melhor do que as pessoas, começa a julgar, condenar as pessoas. E você se esquece que o julgamento dos homens não é o julgamento de Deus. Deus usa os improváveis. Jesus caminhava com os pecadores. Jesus não veio para caminhar com os santos, com os bons, né? Com os curados, com os mestres das leis, com aqueles que sabiam tudo, com aqueles que faziam tudo impecável, com aqueles que sabiam as leis de cor e salteado, com aqueles que jejuavam dias e faziam sacrifícios e faziam isso, faziam aquilo. Não! Pelo contrário, esses são os que Jesus diz, hipócrita, vocês são os fariseus, vocês são hipócritas, vocês não entrarão no reino de Deus, vocês não entrarão pela porta, porque vocês são hipócritas, vocês são falsos, vocês estão julgando o outro e vocês não olham para si, vocês louvam a Deus só da boca para fora, só para ficar bonito, é pura vaidade. Então, amores, esse versículo é precioso porque nós cristãos não podemos cair nesse lugar de superioridade. Você não é melhor do que ninguém, porque todos nós caímos todos os dias. E cair, eu digo, né, não é sobre pecado, tá, gente? Mas é sobre a gente tirar os olhos de Jesus. Como é que eu vou julgar o meu irmão se ainda falta muito ainda para eu alcançar o mesmo lugar que Jesus? Então, se eu não cheguei lá, quem sou eu para falar do outro? Quem sou eu para falar da roupa que o outro usa, dos hábitos que o outro tem? Será que a minha vida, se olhar, está impecável? Será que os meus hábitos, os meus comportamentos, a minha lida, as minhas reações estão impecáveis para eu falar do outro?
Eu tenho que olhar para mim e ver o quanto ainda falta para eu ser a perfeita expressão daquilo que Jesus ensina. Entende, amores? Então, nós precisamos exercitar mais o perdão com o outro, a empatia, a compaixão. Ver que não são homens que convencem, não são palavras que convencem. Quem convence, quem gera transformação, quem faz milagres é o Espírito Santo de Deus. Então, se você olha para alguém e você acha algo errado, se você olha para alguém e você se irrita, se você olha para alguém e você até se envergonha do que o outro faz, ore em primeiro lugar. Ore por essa pessoa. Peça a Deus, clame ao Senhor para que você tenha compaixão, para que você se aproxime dessa pessoa e possa levar luz a ela, para que você seja um instrumento do Senhor. E não só para levar luz, mas que você ore ao Senhor para que Ele te use, inclusive nessa lida com essa pessoa. Porque às vezes, se bobear, você vai até aprender com essa pessoa. Essa pessoa, se bobear, vai ser o seu professor. Ok, amores? Porque a forma como o outro se expressa diz sobre as histórias dela, sobre essa pessoa, né? A forma como alguém se expressa conta as histórias que essa pessoa viveu. Você talvez não saiba, você não conheça. Às vezes você olha e fala, nossa, mas essa mulher, que vulgar. Por que ela faz isso? Ela é tão bonita, ela não precisava fazer isso. Vai olhar a história dela, vai olhar o que ela sofreu na infância dela, vai olhar a relação dela com o pai dela, com a mãe dela, com a família dela. Vai entender o que aconteceu para que ela se vista daquela forma, para que ela faça aquelas coisas. Tenha mais compaixão, tenha mais interesse em conhecer a profundidade e não fica só na superficialidade. Não bata o olho e julgue. Não veja alguém se comportando de determinada maneira e critique, e julgue, e fofoque, porque isso não vem de Jesus. Isso não traduz o que Jesus nos ensina. Isso não é o caráter de Jesus. Ele veio para andar com os pecadores. Então que a gente tenha esse olhar genuíno, esse coração disponível e disposto a olhar e compreender, que a gente tenha a humildade de querer inclusive aprender com essas pessoas, aprender a ouvir sem julgar. Porque é isso, ninguém é como é ao acaso. As pessoas têm histórias, têm vivências. Isso não é passar pano, tá, gente? Não é passar pano para pecado, não. Eu estou falando sobre compreensão, eu estou falando sobre interesse, eu estou falando sobre amor, sobre a gente não olhar para o outro e julgar e condenar, mas sobre a gente olhar com interesse, sobre a gente olhar com olhos de compreensão, com olhos que amam. E isso é exercitar o que Jesus nos ensina. Adriana Curione, será que é a Adri que eu tô pensando, minha amiga da célula? É você, Adri, ou não? Ou é outra? Porque a foto aqui é tão pequenininha, gente, que eu não consigo ver. Eu não consigo reconhecer. E eu sei, amores, não se preocupem, porque assim, eu sei que é um exercício, não é uma tarefa fácil não julgar, porque como eu disse, nossa mente ela é viciada em fazer julgamentos. A gente tá o tempo inteiro se julgando e julgando o outro. Ah, não é a Adriana que eu pensei. Nossa, mas é tão parecida essa foto. A nossa mente, ela tá viciada, amores, em fazer julgamentos. A gente tá o tempo inteiro fazendo comparações na nossa cabeça. Você pode até não falar, mas na sua cabeça, você fica fazendo comparações. Você fica falando, isso é bonito, isso é feio. Isso é legal, isso é chato. Isso é aquilo. Isso são julgamentos, são opiniões que você fica emitindo na sua própria cabeça. São conversas internas, que às vezes a pessoa nem se dá conta, que ela nem percebe que ela faz. Então, oremos ao Senhor para que Ele tenha compaixão de nós, misericórdia de nós e abra os nossos olhos para que a gente veja o que a gente precisa transformar em nós. Para que a gente pare de julgar o outro, falar mal do outro, fazer fofoca do outro e criticar o outro e olhe para aquilo que precisa ser curado, transformado em nós, porque há muitas coisas, pode ter certeza. Se você tá achando que você tá bem na fita, se você tá achando que tá tudo perfeito aí dentro de você, se você tá achando que você não tem nada que você precisa mudar, olha, cuidado, sinto muito, mas acho que você não tá olhando com profundidade. Você precisa pegar uma lupinha aí, orar ao Senhor, pedir para Ele trazer clareza, para o Senhor tirar,
Tire primeiro a viga do seu olho, e então você verá claramente para tirar o cisco do olho do seu irmão. Tem um cisco no olho do seu irmão, mas tem uma viga no seu. Então, cuidado, porque se você não está vendo nada a ser transformado, a ser mexido, é porque você não está olhando direito. Porque se você olhar com profundidade para dentro de você, você vai ver uma série de coisas que não correspondem ao caráter de Cristo Jesus, que não tem nada a ver com os ensinamentos que ele nos traz. Se você olhar com profundidade, se você pegar uma lupinha aí, se tiver difícil, pega uma lupinha aí, a lupinha do Espírito Santo, e olha direito, porque tem muitas coisas a serem transformadas. Então, antes de você julgar o outro, antes de você criticar o outro, antes de você falar qualquer coisa do outro, clame ao Senhor e peça para Ele falar ao seu coração, para Ele revelar o que esse outro está expondo que está te incomodando tanto. Porque talvez é você quem precisa fazer transformações aí, é você que o Senhor quer curar. E você está só olhando para o outro e não está olhando para aquilo que o Senhor está te chamando para fazer dentro de você. Ok, amores? Que essa seja a nossa oração, que a gente possa olhar com profundidade para dentro de nós e que a gente tenha essa humildade de reconhecer que Jesus ele veio para falar com os improváveis, que a gente realmente aceite essa verdade de que nunca é sobre o outro, é sempre sobre a gente. Tudo aquilo que nos tira do sério, tudo aquilo que nos incomoda demais, tudo aquilo que nos ofende demais, a gente precisa prestar atenção, porque talvez tenha algo aí que o Senhor esteja colocando diante de nós, justamente para que o Espírito Santo dele haja e transforme, gere curas justamente em nós, não no outro, mas em nós. O outro está sendo só um gatilho, mas é sobre você, é uma conversa que o Senhor quer ter com você. E sobre o outro, tenha olhos de compaixão, tenha olhos de compreensão, tenha interesse para compreender aquelas expressões, porque ninguém é o que é por acaso, à toa. Existe uma história por trás. Então, amores, que o perdão seja nosso exercício diário com o outro e com nós mesmos, tá bom? Gente, tô super atrasada, minha família já tá até brigando aqui comigo. Um beijo, amores. Boa noite, bom descanso, bom sábado. E amanhã, se Deus quiser, estamos aqui novamente, tá bom? Amanhã às 8h30 da noite. Beijos, amores. Tchau! Vai ficar salva essa live e vai ser disponibilizada lá no YouTube. Logo menos ou amanhã. Um abraço, amores. Fiquem com Deus. Jesus nos guarde, nos ilumine e fale ao nosso coração.